é necessário que você sinta a aplicação prática daquilo que você está aprendendo. O conceito teórico, ele fica muito superficial quando você não vê uma aplicação dele. Portanto, todo mundo que está nessa área técnica, como você falou, é importante ele mostrar a aplicação daquilo. Eu sou formado também em matemática, né, ciências exatas. Uma das coisas que assim eu admiro muitas vezes é que a pessoa ela aprende em Pitágoras e ela não sabe a utilização daquilo. Sim. Né? Na cabeça dela, ela nunca vai utilizar. Não vai usar. Daí, quando você pega uma flange, vamos falar de uma parte mecânica lá, você vai fazer um acoplamento de uma bomba, pessoal, que você tem uma flange lá com 4 furos. Como você faz uma traçagem disso aí? Né? Então, se você está utilizando Pitágoras, para essas coisas fica extremamente práticas, você consegue ter uma aplicação daquilo. Então, se porventura, esses professores também que são teóricos, se ele conseguisse alinhar aquela bagagem que ele quer passar, daquelas informações, com algo que o aluno utiliza no dia a dia, você ia ver a diferença no rendimento que nós teríamos dessas pessoas. Pessoal, tenho o prazer de anunciar mais um episódio do Dapcast. Hoje nós recebemos o Demétrio. Demétrio é um profissional com mais de 25 anos de experiência em manutenção industrial, gente. Ele atuou, né, em engenharia, gestão da manutenção e liderança de equipes, tá? Ele trabalha como consultor em Lean Manufacturing e PCM, ajudando indústrias a aumentar a confiabilidade dos ativos, reduzir custos e melhorar resultados operacionais. Com forte atuação prática e também professor, atua aí como, né, instrutor no Senai e em outras instituições há muito tempo, une método, experiência de campo e desenvolvimento de pessoas para gerar performance sustentável na indústria. Ele também é instrutor aqui na NGAC do Grupo DAP Engenharia. Então, tenho o prazer de anunciar o episódio com Demétrios. Vamos apreciar. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, eu sou aqui do Grupo DAP Engenharia, sou o diretor. E hoje está conosco o saudosíssimo Demétrios. Demétrios, fique à vontade para se apresentar para o nosso público. Tudo bem com todos aí? É um prazer estar aqui participando desse bate-papo com você, Dario. Você é uma pessoa de manutenção, assim como eu. Eu tenho certeza que será uma conversa muito produtiva, com bastante indicações e informações para você que está do outro lado. Legal essa parceria, essa troca de conhecimento, a gente entender como que funciona esses sistemas e a gente está se aprimorando cada vez mais. Muito bom estar aqui com vocês. Show de bola, show de bola. Olha, sempre quando inicia aqui, o prazer é todo nosso. Diga-se de passagem, o prazer é todo nosso em receber você aqui. Pessoal, antes da gente iniciar aí, ó, veja se você está inscrito nesse canal. Porque esse canal aqui, ó, hoje mesmo eu constatei, é o maior, né? O podcast é o maior podcast da indústria, o podcast de engenharia, automação, tecnologia, que entrega conteúdos maravilhosos a você. Então, já aproveite a oportunidade, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação e já deixe o seu like aí, tá bom? Prometo que eu continuo trazendo grandes players aí, como o Demétrios está conosco aqui. Bom, temos uma gratidão não só por você ter vindo aqui, né, pelo seu tempo, mas pela parceria que tem aí com o Grupo DAP Engenharia, né? Para quem não sabe, gente, o Demétrios é parceiro nosso aí, nós temos um modelo de consultoria de manutenção e o Demétrios faz parte dessa divisão, desse projeto, né? Então, não só consultoria, como treinamentos também. Então, é um parceiraço e tem muita bagagem, muito conteúdo para entregar para vocês. Então, fica com a gente aqui até o final que vai ter muita coisa. Eu sempre inicio aqui o Dapcast, Demétrios, dando oportunidade para as pessoas contar um pouco da sua história, né? Contar a jornada aí, como que chegou até a indústria, como que chegou até a parte técnica, né? E então essa é a sua oportunidade. Eu sei que você tem muito treinamento. Gente, curiosidade, tem gente aqui que trabalha conosco aqui que já teve aula com ele. Olha só.
Eu sabia que o Clemente tinha tido aula. O Clemente já participou aqui, Wellington. O Clemente, eu vi ele num bate-papo de vocês também, um Isso, informativo sobre motores, eu achei muito bacana a isso. apresentação dele aí sobre a evolução que nós tivemos Da aí. eficiência e Da tudo mais. eficiência do Mas ele motor. participou de um podcast para a gente falar sobre orçamento técnico e tudo mais. Ele manda bem. Bom, fique à vontade aí para contar um pouquinho da sua história, como que você chegou aí né, até os seus anos de experiência aí. Legal. Você tem mais um aluno também, aqui, um ex-aluno meu, o Eric. Que O também Eric, trabalha eu fiquei com sabendo você, hoje, né? verdade. É uma coleção de gente aí. Eu fiquei bastante tempo lecionando, só aqui na escola de Valinhos, eu fiquei 26 anos. 26 anos. 26 anos nessa escola. Eu iniciei a minha carreira também como aluno de Senai, com 14 anos. Entrei numa empresa que chamava FEPASA, Ferrovia Paulista, Sim, sim. né? Foi um desenvolvimento muito bacana da minha carreira, no qual eu tive a oportunidade de fazer um colégio técnico, depois eu tive a oportunidade de fazer o estágio no departamento de engenharia. Esse departamento de engenharia me deu a oportunidade de crescer ainda mais. Eu acabei me tornando um coordenador dentro do departamento de engenharia na área de automação, freio ferroviário Legal. e também truque. Eu fiquei praticamente 20 anos lá na FEPASA. A FEPASA passou por um processo de privatização e eu acabei me retirando. Então foi uma carreira muito bacana. É muito interessante que as pessoas elas se desenvolvam, elas estudem. Sim, isso é muito para elas importante. irem alcançando os seus objetivos. FEPASA foi uma escola gigantesca para a gente, do que você imaginar de aprendizado de sistemas mecânicos, sistemas elétricos de geradores. É em Campinas. É em Campinas. Daí existiam as outras coordenadorias, que no caso eu administrava essa parte de automação, freio e truque também. A outra ficava em Jundiaí, Sorocaba e Rio Claro. Ah, tá. Foi muito ascendente a minha jornada, agradeço demais essa participação que eu tive lá. Após a finalização da FEPASA, né, que ela foi privatizada, eu fui para uma parte de usinagens. Tá. Eu tive uma empresa de usinagens, ferramentaria, confecções de moldes, matrizes, etc. Depois eu acabei voltando para a indústria novamente na área de manutenção. Legal. Né? Eu fui uma empresa que se chama Copper Steel Metálicos, fica no Distrito Industrial de Campinas. Fiquei lá mais 20 anos também. Puxa vida. Dentro dessa empresa. Gente, vai contabilizando aí o tempo aí, ó. Só o tempo de carreira já é mais velho que eu já. Eu não sei se pode falar a idade aqui, é meio Pode, chato fica à vontade, aí, né? pô. A gente, Tem muita bagagem, ó. Isso aqui teve o Nelson, que o Nelson tinha 30 e poucos anos. Agora você está passando de 40 de experiência na indústria. De 40 anos passando na indústria. Eu tenho 60 anos de idade, né? Começou com 14 aí começamos com 14 anos. Falta 2 meses aí para 60 anos, né? Estou falando 60 anos para estar dando uma arredondada. Nessa outra empresa, nós fabricávamos fios e cabos telefônicos, Copper Steel Metálicos, daí que vem o nome dela. E, mais uma vez, eu cuidava da área da manutenção, de toda a manutenção. Certo. Eu era supervisor de manutenção nessa empresa, tinha lá os meus colaboradores, tínhamos 36 funcionários somente na área da manutenção. Envolvia as atividades elétricas, mecânicas, instalações de máquinas, mudanças de máquinas, retrofit, o que você imaginasse aí. Também todo o sistema de implementações de controle. Quando eu entrei nessa empresa, não existia um departamento de engenharia lá nessa empresa. Os desenhos eram feitos à mão, para você ter uma ideia. Eu e o senhor Gustavo, né, que quando se quebrava um eixo, alguma coisa, nós que desenhávamos e mandávamos para fora. Ela foi se crescendo, a gente criou lá um departamento de engenharia. Na época que eu me retirei da empresa, já tinha 3 engenheiros lá. Bacana. Voltado para a parte não só de manutenção, mas também para projetos. A empresa, ela, como são segmentos muito específicos, muitas das nossas máquinas eram nós mesmos que fazíamos. Então, do zero até partir ali de um
cálculo de um redutor, de um motor, a instalação, o cálculo da potência elétrica, até a cabine primária mesmo, era com toda a área da manutenção que era feita. Não existia assim nada terceirizado, não era passado nada para fora. E nessa jornada você pode estar falando, poxa, Demetrio, mais 2020, e onde que entrou aí você lecionar? Eu sempre lecionei, desde 98, na escola de Valinhos, no Senai de Valinhos, no período noturno. Ah, legal. Então eu tinha a minha jornada diária. E dava aula no Senai. Dava aula no Senai todos os dias à noite. O bacana disso tudo, né, cara, que você estava dentro da indústria e o Senai é legal ainda, gente. Eu ia falar era porque eu fiz lá atrás, mas ele é legal ainda. Porque as pessoas trazem, né, a realidade da indústria. Você estava na indústria, então, à noite, estava ali lecionando e podia compartilhar a sua experiência, né, real. Porque não é falando mal, nem denegrindo a imagem de outras escolas, longe de mim isso. Todas as escolas, no meu ponto de vista, têm o objetivo muito bom, né, de formar as pessoas e tudo mais. Mas quando você tem uma escola que tem pessoas que estão realmente no chão de fábrica, fazendo, acontecendo, é uma experiência surreal, né? É uma experiência diferenciada, né? Dario, eu concordo plenamente com você. Comentava muito isso na escola porque eu estava atualizado. Sim. Eu estava dentro do mercado de trabalho. Com cursos de parte elétricas, o Senai é uma excelente escola, uma excelente instituição. Recomendo para todos aí, vocês que precisarem estudar, querem se desenvolver, procure ela. Um curso de CLP, de praxe nosso lá, os alunos programavam 34 linhas. Na indústria, qualquer máquina minha, 400, 500 linhas da parte da programação. E eu conseguia também levar muitas atualizações tecnológicas para os nossos alunos, porque eu tinha vivência minha na prática. Sim. Né? E como vocês, como nós aqui do grupo, nós fazemos alterações de layout de fábrica, mudanças de máquina. Isso envolve toda uma estratégia de você fazer cálculos, por exemplo, de ar comprimido, de sistemas de refrigeração de água, algo que você só aprende na prática, realmente. Então, era muito importante essa troca, essa passagem das minhas mensagens para os meus alunos. Sim. O período noturno também é bem interessante para você que leciona, vocês que gostam de lecionar, que querem seguir essa carreira, que vem um pessoal que muitos deles, ou a maioria deles, já estão dentro da indústria. Sim. Então você acaba fazendo uma troca da sua informação com aquele aluno. E é um aprendizado para todos. Sim, é extremamente bacana, muito bacana mesmo. Falou tudo. Eu fiz Senai, depois eu cursei o técnico no Cutuca também, né, o Colégio Técnico de Campinas, e lá também eu fiz o noturno, né? E interessante isso que você falou, que acontece no Senai e acontece também, né, no Cutuca, né, nos colégios técnicos em geral. O pessoal que está lecionando à noite, né, os mestres, os professores, eles são realmente da indústria. Então, principalmente a parte técnica, né? As matérias comuns, gente, do ensino médio, matemática, português, essas matérias não. O pessoal é daquelas matérias mesmo. Mas matérias de qualidade, automação, né? Toda essa parte, a mecânica, tratamento térmico, né? Resistência dos materiais, são pessoas que estavam na indústria, realmente na indústria. Por exemplo, o meu professor... eu lembro que a minha professora de TCC, minha coordenadora de TCC, ela era da qualidade da Benteler. Uhum. Então, tinha várias outras pessoas. Tinha uma pessoa que ela era mestre, eu não lembro o nome de todos, mas ela era mestre em automação, né, tinha feito mestrado e estava cursando doutorado na Unicamp. E ela também, né, ela se dividia, ela fazia o mestrado, dava aula e também estava na indústria. Então, cara, é muito bacana essas pessoas. E esse misto de acadêmico com o chão de fábrica, ele é muito bom. E ele traz, né, bastante benefício para ambas as partes. Porque é uma troca. Por exemplo, a pessoa que está no acadêmico, ela tem acesso a muita informação. Muita informação de pesquisa, como você acabou de falar do seu filho aí, que está no centro de pesquisa e tudo mais, mas
o acesso à pesquisa, né? O acesso a estudos da Unicamp, da Universidade de São Carlos, né? Cara, é muito bom. Mas também aquela utilização dessa tecnologia no chão de fábrica e os feedbacks para melhoria contínua é importante, muito importante, né? Dario, eu vou... Nossa, você falou praticamente o que eu diria também. É necessário que você sinta a aplicação prática daquilo que você está aprendendo. O conceito teórico, ele fica muito superficial quando você não vê uma aplicação dele. Portanto, todo mundo que está nessa área técnica, como você falou, é importante ele mostrar a aplicação daquilo. Eu sou formado também em matemática, né? Ciências exatas. Uma das coisas que assim eu admiro muitas vezes é que a pessoa ela aprende em Pitágoras e ela não sabe a utilização daquilo. Sim. Né? Na cabeça dela, ela nunca vai utilizar. Não vai usar. Daí, quando você pega uma flange, vamos falar de uma parte mecânica lá, você vai fazer um acoplamento de uma bomba, pessoal, que você tem uma flange lá com 4 furos. Como você faz uma traçagem disso aí? Então, se você está utilizando Pitágoras, para essas coisas fica extremamente práticas, você consegue ter uma aplicação daquilo. Então, se porventura esses professores também que são teóricos, se ele conseguisse alinhar aquela bagagem que ele quer passar, daquelas informações, com algo que o aluno utiliza no dia a dia, você ia ver a diferença no rendimento que nós teríamos dessas pessoas. Com certeza. Que o seu aprendizado fica somente na parte teórica, você não tem uma aplicação, ele acaba se perdendo com o tempo. Não fixa, né? Não fixa. Se você tem uma aplicação daquilo, o desenvolvimento cognitivo daquela pessoa ali acaba sendo outro. Então, é muito importante o que você colocou, eu iria falar também, reforço. O caminho é exatamente esse aí mesmo. Sim. Muito bom essa parte do aprendizado e a colocação e a mostrar como que ela funciona o que tem. Como eu também tinha uns colaboradores da empresa lá, nós somos, você como diretor aqui, né? Nós somos obrigados a entender o lado humano dos nossos colaboradores, entender as necessidades dele e também fazer com que ele entenda que é uma empresa que ele também tem que se dar, né? A oportunidade dele estar trabalhando lá, ele reconhecer... Troca de favores, né, cara? Troca de favores. Dele entender o lado da empresa. Isto, na FEPASA também funcionava dessa forma, que eu tinha várias pessoas que ficavam comigo sobre o meu comando, né? Diferente da manutenção, mas que era um departamento de engenharia, era projeto, nacionalizações de materiais. Mas me ajudou muito na relação com as pessoas. Desculpa assim, mas eu me considero uma pessoa fácil de se relacionar. Sim, né? Com certeza. Difícil talvez alguém conseguir brigar comigo, eu procuro manter a minha linha. E tudo isso vem, mais uma vez, da indústria. Né? Da gente ser colocado naquelas situações de aprendizagem diárias, aquelas vivências que trazem esses benefícios que eu agradeço muito de eu acabar tendo ele. Então, é muito bom. Muito bom mesmo. Por falar em indústria, né, já que a gente está falando, bom, como eu comentei com vocês, a gente tem uma parceria aí, gente, ele tem ampla experiência em manutenção e a gente uniu forças aí, né, e a gente tem uma boa parceria aí, né, para atender os nossos clientes. Conta pra gente um pouquinho, né, desse case que você está hoje, né, inclusive, é bom até para passar para vocês a expectativa, né, de como fazer num setor de manutenção industrial, né, no início. Não vamos dizer que, até por ética profissional, que é o caos, mas é um ambiente em que a gente está pegando para fazer um mapeamento, né? A gente ainda está nesse trabalho, mas para fazer um mapeamento e para ajudar aquelas pessoas, né? Eu digo com uma consultoria ou mentoria, mas para, né, potencializar os resultados bons, né? Então, como que foi aí o início e como que está sendo, quais os resultados, né? Primeiro conta pra gente como que foi a chegada, né? O que você viu ali de oportunidades, de melhoria e tudo mais, até para o pessoal saber aí e modelar. Gente, é importante, tá? Importante você começou, a gente tem um canal Segredos da Manutenção, que nós fazemos conteúdos diretamente para as pessoas de planejamento
de coordenação, né, de supervisão de manutenção, de gerência de manutenção. Então, às vezes, você está numa fase de né, transferência de carreira ou, né, você está se habituando aí com um novo cargo na manutenção. Importante você ouvir essas palavras, porque são palavras de quem vive na prática, né? Não está apresentando uma teoria aqui para você que tem num livro e que não foi comprovado na prática. Então, Exato. pelo contrário, é uma coisa que, claro, foi absorvido um conhecimento, mas que foi colocado em prática e retroalimentado ali com feedback, com resultado, feedback positivo, negativo e assim vai, né? Legal. Bom, foi muito bacana essa parceria que nós fizemos, né? Essa apresentação do nosso trabalho, e eu agradeço por eu ser o responsável pela implementação Nós que agradecemos. desse trabalho lá. É uma empresa de médio porte aí, quase grande, se a gente for analisar, porque 950 funcionários, né? Só por quantidade de colaborador, na fase tecnológica que a gente vive, já é grande, porque, cara, 950 colaborador? 950 colaboradores. Bastante. Uma empresa com um mercado grande, que é uma fatia grande do mercado que eles atendem, L'Oréal, Natura. Legal. Para você imaginar aí todo o setor farmacêutico, né? Eles são um setor de embalagem. Eles são setores de embalagem. Que fornecem para esses players aí. Eles fazem as bisnagas, basicamente. Tá. Né? Somente as bisnagas, o produto final é embalado dentro de cada empresa. Então, Natura, L'Oréal, cada uma delas lá. Nós apresentamos uma proposta de trabalho para eles. Nós tínhamos uma consultoria lá de 190 horas nesta empresa, dos quais, dentro dessa consultoria, nós estaríamos também fazendo um treinamento operacional para os mantenedores. Certo. Inicialmente, eu fiquei vários dias dentro da fábrica analisando. O gerente de lá foi muito positivo nisso. Falo sempre que a mecânica ela possui particularidades. O conceito básico que a gente precisa aprender, que vocês precisam aprender, a aplicação de um rolamento, um sistema de transmissão, isso é básico. Porém, a aplicação dele dentro de cada indústria é individual. Então, eu tive a oportunidade de entender também o que realmente a empresa precisava. Eu acompanhei vários dias dos processos produtivos, acompanhei várias linhas deles, acompanhei vários mantenedores, observando as atividades que esses mantenedores faziam, a maneira a quais eles realizavam e também as sugestões de melhorias que esses mecânicos e eletricistas eles passavam para a parte da gerência deles. Após eu fazer esse levantamento, foi me solicitado que eu verificasse dentro das linhas deles. Essas linhas ela tem algumas 14, outras 17 componentes. E dentro dessa linha eu identificasse 17 equipamentos menores, que formam a linha. Que formam a linha. Tá. Né? Que formam a linha deles lá. E dentro desses, eles já tinham dados, é uma empresa com uma coleta de dados bem interessante. Precisa ter uma padronização nessa coleta de dados, é muito importante isso. Para vocês que vão partir por esse lado de gerenciamento, a uniformidade que chega às informações é extremamente importante. Senão você tem várias vertentes, você não consegue selecionar certinho qual o ponto que você tem que tomar uma ação. Né? Cada um usa palavras diferentes para indicar a mesma coisa. Isso é bacana que você está tocando no assunto, que a gente fala aqui no Dapcast sempre, né? Gente, dados é o novo ouro, o novo petróleo, né? Mas ele por si só, o petróleo bruto, você não faz nada, ou não é? Exato. E você tem que processar ele. Tem que processar. E para ser processado, gente, para ser processado os dados, ele tem que ter uma qualidade, entendeu? Que nem comunicação industrial, né? Vamos falar de comunicação, ou qualquer que seja a comunicação. Não pode haver ruído, né? Eu tenho que cuidar da qualidade daquele dado que eu tô recebendo. Então, o que o Demetrio está colocando é que até tinha a qualidade, né? Vamos dizer assim, tinha uma quantidade, vamos dizer, de dados, mas o processamento e a qualidade teria que ser lapidado para que a tomada de decisão muito mais assertiva, né? Exato. Então eu fiz esse mapeamento, né? O gerente da empresa lá, uma pessoa muito bacana,
cara extremamente atencioso, com boa noção de manutenção, deu essa oportunidade, ele mesmo comentou, falou, eu quero que você conheça primeiro o meu equipamento. Sim, isso é muito importante. A partir do momento que você conhecer, a gente vai traçar algumas diretrizes aí. Através desses levantamentos, dessas ordens, então nós selecionamos inicialmente 3 linhas. Dessas 3 linhas nós pegamos, ele me solicitou 3 equipamentos que seriam mais problemáticos, eu me concentrei em 4, devido à quantidade de solicitações de manutenção, ordem de manutenções, né? Tá, isso é a criticidade que eles tinham lá mapeado. Mapeado lá, Tá. dentro delas, né? E eu falei, ele me mostrou, na verdade, com essa coleta dos dados. Eu fiz um filtro e ele me falou, legal, você consegue chegar para mim, dentro de cada equipamento desse aí, o que ele realmente apresenta de problema? Eu falei, com certeza. Então eu fiz um novo mapeamento, selecionei ali por equipamento, um deles é chamado de arrolhadeira, onde se coloca a tampa na bisnaga, que apresentava uma incidência muito grande de problema. E dentro da arrolhadeira, eu fui começando a observar quais eram os componentes delas que apresentavam problema. Tá. Só para contextualizar e para o pessoal que está nos assistindo aqui, tem pessoal de manutenção, tem pessoal da produção, mas o que você estava enxergando ali, a empresa, ela trabalha 3 turnos, né? 24 horas direto, é isso? Ela trabalha em 2 turnos mais um ADM. Eles trabalham 12 por 48. Tá, mas as máquinas rodam 24 horas? De 24 horas. Tá. Não para então, nem um dia. Trabalha ali muito corretiva, então. Esse é o grande problema. Eles, devido... Por um lado, ótimo, porque tem uma demanda muito grande. Sim. Né? Graças a Deus, a indústria está firme aí nessa parte, mas isso complica o lado da manutenção. Sim. Há uma reclamação ali constante de que não tem tempo hábil para fazer a preventiva. Então, são muitas corretivas. O que eu gostaria de chamar a atenção, Dario, é que para quando vocês vão estar realizando uma manutenção, você é a pessoa que precisa identificar o problema, corrigir aquele problema de uma forma que ele não volte mais. Não adianta você pegar aquela ordem de serviço que veio para você, por exemplo, trocar uma correia, você simplesmente ir lá e fazer ela. É necessário que você analise se, porventura, aquela polia ela não apresenta um desgaste, se aquele motor não está desalinhado, se aquela polia não está desalinhada, porque senão você torna-se um mero trocador de peças. E ninguém quer isso, a indústria não quer isso, e isso é muito prejudicial para você que é colaborador, para nós que somos profissionais. Sim. Esses pontos que você está tocando, me veio aqui um insight. A gente acompanha as redes sociais, acompanha o LinkedIn, a gente tem canal de gestão de manutenção e fala muito de gestão, mas o pessoal esquece um pouco da operação, né, cara? Esquece um pouco da manutenção linha de frente, é ou não é? Esquece. E aí o que você está falando vai direto, né? A gente teve até o treinamento, que você vai falar mais para frente, do treinamento que você proporcionou para a parte de operação da manutenção. São o pessoal ali de linha de frente, os mecânicos, eletricistas, soldadores, caldeireiros, instrumentistas. Gente, os eletrônicos são aqueles caras lá que vão lá, põe a mão na massa para fazer o reparo. Seja ele numa parada programada, uma planejada, ou numa corretiva emergencial. É ou não é? Exato. E a gente esquece um pouco, o pessoal quer esquecer, mas na verdade hoje, mesmo que a gente não trabalhe tanto com corretiva, a gente faça as preventivas, mas, poxa, tem que ter uma mão de obra de qualidade, né? Tem que ter. Para fazer essas preventivas. Precisamos ter uma mão de obra de qualidade. É necessário que o mantenedor, o colaborador, ele esteja sempre atualizado. Sim. Ele procure os novos avanços tecnológicos, ele entenda o que aquilo ali faz, qual o objetivo daquilo, e ele entenda o que ele vai fazer. Num bate-papo nosso, uma outra hora, né, eu comentei assim, olha, o rolamento, o fabricante de rolamento, ele fabrica rolamento, ele não sabe onde você vai estar utilizando este rolamento. Se você vai colocar em um ventilador, ou se você vai pôr numa roda de uma bicicleta, isso é a empresa que está aplicando, né? Então, é necessário que essa pessoa que utiliza esse equipamento, ela entenda a aplicação. É necessário que quando vocês forem fazer uma inspeção, por exemplo, no rolamento, vai verificar um ruído nele, observe se ele está montado corretamente, se ele está lubrificado. Dario, um dos grandes problemas que nós temos na indústria é a parte de lubrificação. Está falando de preventiva, como você colocou? Sim. Muitos entendem que a função do lubrificador é uma função secundária.
é uma pessoa que não precisa de um estudo, é uma pessoa que o trabalho é sujo. É o primeiro que se corta quando tem corte de custo. É o primeiro que se corta e é o cara mais importante que você Exatamente. tem dentro da indústria. Eu gosto de frisar isso. É um cara de frente, é um cara que ele precisa receber um treinamento, é um cara que ele precisa entender o que ele está fazendo, é uma pessoa que precisa ser caprichosa. Exatamente. Não adianta ele fazer a lubrificação e sujar todo o equipamento e fazer... Não é porque vai juntar poeira, vai juntar sujeira. E eu falei aqui, gente, que é o primeiro que se corta, não é o lubrificador em si, mas a manutenção preventiva é a primeira que vai embora quando se tem uma baixa de produção, quando se tem um corte de custo. Sim, não é? Sim, exato. E é uma das mais importantes. É uma das mais importantes. Esse lubrificador, ele tem que ter a percepção de ver se essa correia de um motor, ele está lubrificando um redutor, mas tem um motor lá que tem uma correia próxima. Ele observa, ele ouve, ele sente o calor, ele verifica os ruídos. Ou seja, se ele executa um trabalho bem feitinho, as corretivas acabam caindo bastante. Então, é importantíssimo. É necessário também que as empresas deem assim, condições para esse profissional. Invista neste profissional. Vale a pena. Não coloque essa pessoa assim como alguém que foi aproveitado para executar aquela atividade. Tampa buraco, né? Para tampar buraco. Treine, invista nessa pessoa. Voltando nessa empresa, Dario, após essa identificação, nós criamos umas ações de melhoria, montamos um grupo, um grupo, né? Sim, mais de duas já é. De colaboradores. Duas ou mais, Ou mais. E nós começamos a estudar algumas ações de melhoria. Até mesmo num componente que eles chamam alicate, né, que segura a tampa para pôr, alguns abrem em forma de tesoura, o outro abre paralelamente. Então, começamos a fazer um estudo de transformar aquele que era problemático em tesoura em abrir paralelamente. Algumas ações muito simples. Por exemplo, essas tampas, elas caíam sobre as engrenagens de corrente. Lá tem muito sistema de corrente. Transmissão por corrente. E no que se cai essa tampa na corrente, ela fazia com que se pulasse um dente ou se rompesse e etc. Então, com uma simples colocação de uma proteção, você elimina uma grande parte desses problemas. Foi um trabalho muito bacana. O Alessandro, ele vai dar sequência, ele tem os líderes deles, né? A empresa não para. Ele chamou esses líderes ali na reunião junto comigo e falou tipo assim, Ronaldo, foi identificado isso, quando você vai fazer, eu quero que você traga o resultado. Né? É o plano de ação. O plano de ação. Manuel, aqui você vai ser responsável por essas linhas e o que você vai fazer. Então, foi um trabalho bem produtivo. Ele também conseguiu deixar os colaboradores para realizar um treinamento. Nós nos reunimos nesse treinamento, foi um treinamento de basicamente 9 horas, com muita troca de conhecimento técnico e, mais uma vez, aquela percepção que eu falei há pouco e que sempre tive. É necessário que as pessoas se qualifiquem. Sim. É necessário que as pessoas elas façam uma reciclagem. É necessário que as pessoas elas vão buscar o conhecimento naquilo que ela percebe que ela tem dificuldade. Sim. Nós também conversamos outro dia aí, né? Toda mudança tem uma resistência. Tem. Né? A pessoa, o processo de mudança cultural ele vai ter, né? O ser humano ele tem resistência à mudança, né? E isso é natural. É natural. É natural, né? É natural. Porém, é necessário que a gente se policie a isso. Sim. E a gente se abra a essas novas vertentes que vão tendo. Sempre a gente vai encontrar pessoas que têm ideias melhores do que a nossa. Com certeza. Ideias que muitas vezes vão ser desprezadas, assim, que não tem fundamento, mas é necessário a gente estar aberto a isso aí. Então, para você que é mantenedor, você que é eletricista, mecânico, eletrônico, se atentem a isso. Observe o que as pessoas também têm para falar, vejam o que de ações que ela propõe para vocês de melhoria, façam um filtro daquilo, vê aquilo que é sempre aplicado. A gente não pode ter jamais, Dario, um ciúme profissional. Não, isso é...
Não tem evolução, né? Se a Não pessoa tem evolução. tiver isso aí... Não tem evolução. O que você falou agora, né? De todo... Eu tô aqui pensando, né? E tal, e minha cabeça borbulhando. Porque assim, ó... a gente falou do lubrificador e tudo mais. Esse trabalho que você está fazendo, que você está fazendo, ele a médio e longo prazo, cara, ele é super vantajoso. Super vantajoso. Por outro lado, a empresa que hoje ela é muito imediatista e ela olha assim, poxa, não tô vendo resultado. Só que as outras, isso aí, cara, é fato, né? E contra dados não há argumentos. Isso é fatos, tem dados que comprovem que as empresas que investem em manutenção, em estratégia de manutenção, em PCM, em manutenção preventiva, preditiva, elas têm resultado a médio e longo prazo. Mas algumas empresas, por exemplo, e aí eu entendo o momento da empresa, mas o cara entra na gestão, né? E aí o gestor anterior estava fazendo um trabalho com preventiva e tudo mais. Aí o diretor industrial chega nele e falou, ó, o rapaz que estava aí já tiramos porque estava gastando muito com manutenção e não estava dando resultado. Primeira coisa que ele faz é o quê? Cara, ele olha para o setor e fala, cara, estamos investindo tanto em manutenção, tem 2 lubrificadores, não corta um, preventiva aqui, aí eu estou com uma equipe terceirizada, 4 mecânicos só para preventiva, não deixa 2, e aí ele vai enxugando, né? Ele vai enxugando. Só que o que acontece? Pode ser, você já viu aqueles desenhinhos que tem na rede social, que o cara tá cavando, ele tá num túnel cavando e o ouro tá ali, aí ele joga a pá e fala... Desistiu? Desistiu, exato. Sabe aquela charge? Não chega no objetivo dele. Pode ser que aconteça com esse cara. Por quê? Porque a hora que ele tá cortando por pressão de cima, tá quase para chegar ao resultado. Aí ele volta o quê? Daqui um pouco, ele fez por pressão, mas dali 2, 3, 4 meses, o índice de corretivo aumenta, o MTBF cai, e aí ele fica louco, fala, nossa, não sei o que tá acontecendo, tal. O que tá acontecendo foi que lá atrás teve cortes. E aí, a conta chegou. E acontece isso, gente, com manutenção. Manutenção é complicado, o trabalho é de formiguinha. E aí, quando você começa a trabalhar, os primeiros meses você não vê aquele resultado, né? Nossa, cara, você não vai enxergar logo nos indicadores. Aí no terceiro mês, no quarto mês, começa a melhorar, tal. Aí depois, né, hora que dá uma estabilizada, fala, puta, agora eu tô com a equipe de corretiva, mas a equipe de corretiva tá bem pequena, tá suprindo. Eu tenho uma equipe maior de preventiva, mas eu tenho muito mais confiabilidade nas minhas máquinas, né? As minhas máquinas estão muito mais disponíveis para produção. As pessoas falam, mas isso aí é fácil. Sempre tem uma desculpa. O pessoal fala, ele só mexe com máquina nova. Sim. Mas ele não sabe que o cara conservou as máquinas, ele fez manutenção. Sim. Por isso que as máquinas estão novas. Esses dias, um fato aqui, gente, a gente levou uns clientes nossos para ver umas máquinas que a gente fez mudança da planta, né? Não vou falar o nome aqui, mas a gente fez a mudança da planta daqui de Valinhos para Vinhedo. E chegaram lá, os caras olharam e falaram, nossa, as máquinas são tudo novas, tal. Aí beleza, aí chegou no Coulter, né? Uma máquina que tem muito tempo lá. Não é uma máquina nova. Não é uma máquina nova. Acho que tá 20 anos já na planta, rodando e tal. E os caras, o pessoal, aí quando foi o pessoal, as máquinas tudo novas. Eu falei, não, Coulter não é novo. Coulter é bem feito a manutenção dos equipamentos. É diferente. É diferente. A máquina, ela se encontra num estado novo, conservado, porque foi feito as preventivas e tudo mais. Isso que é um ponto importante também, da gente não trabalhar só apagando fogo com corretiva, né? Sim. A aparência das máquinas, a estética das máquinas que você só apaga fogo, ela tá queimada, porque não é. Você apaga um incêndio, né? Não é? Não resolve, né? Fica momentâneo e a coisa vai se destruindo por completo, porque você não volta, não traz ela novamente à sua normalidade. Você colocou pontos chaves, as empresas, elas muitas vezes elas consideram a manutenção como um gasto desnecessário. Exatamente. Acaba se cortando o custo, né? Exato, acaba se cortando os recursos dela. E por um tempo, você está mantendo aquela linha com as manutenções, o trabalho bem executados. Passa um tempo, se você não dá continuidade, ela vai produzir e depois ela vai começar a dar problema. Então, a curva da banheira, né? A curva da banheira. E o problema é o seguinte, essa curva da banheira, bem em forma de banheira, se você deixasse ela mais suave,
como uma bacia, não uma banheira, ela acabaria sendo o ideal. Você ter menos falhas quando se inicia-se o processo e você começar a apresentar menos falhas também depois no final. no final. Ou você né, postergar esse final, vamos dizer assim, porque, cara, os equipamentos, né, depende da utilização, vou falar onde é muito agressivo, né, onde você tem muita abrasividade, acidez e tudo mais, não tem como. Mesmo assim, ainda tem muitas paradas planejadas em que você troca toda a área de contato com essa parte abrasiva, agressiva e tudo mais, e a máquina volta a ter, né, a confiabilidade dela. Mas máquinas que são produções alimentícias, farmacêuticas e tudo mais, cara, que você chega, né, e dá uma olhada na aparência da máquina e não bateu o olho as pessoas que são... Você vê o reflexo. Não, que são de chão de fábrica. Eu falo, né, muitas pessoas falam, o cara chegou diretor, tal, ele não tem conhecimento. Gente, a maior parte dos diretores que tem de fábrica, de industrial, eles têm um conhecimento tão grande que vocês nem imaginam. Tem diretor que se ele vai num cliente, ele bate o olho, ele vê ali as máquinas, ele sabe o estado de conservação e o que está sendo feito de estratégia de manutenção. Com certeza. O Alessandro lá, eles estão de parabéns pelos trabalhos da empresa dele, não ter Sim. tempo de manutenção, os mantenedores também, a disponibilidade, a vontade deles fazerem. No treinamento, óbvio que a gente identifica a perda daquele conteúdozinho básico, né? Que se você planta, você rega um pouquinho, a semente já está lá. Você rega um pouquinho aquela semente, brota. Então, a hora que eu estava dando o treinamento para o pessoal, você observava em alguns colaboradores, às vezes assim, um sinal de espanto, Sim. E às vezes aquele fala, nossa, é verdade, e isso passou batido que eu não utilizava mais, acabou ficando no meu arquivo morto, sem utilização, e não agora... Startou ali, não né? startou. E olha que bacana, você falou do Alessandro, né? Cara, tem que tirar o chapéu para ele, porque, pensa bem, o cara já vira atrás, né? Ele veio até a DAP, visitou, fez alguns questionamentos, a gente bateu um papo com ele aqui. Mas imagina só dele ter, né, essa proatividade de buscar, né, um recurso externo, um apoio para ele, né, os equipamentos e principalmente para a equipe, o cara já tá de parabéns. Eu também acho. Porque cara, é difícil, né, gestores que têm essa proatividade. Porque primeiro, antes de aprovar o investimento, você tem que prospectar, você tem que selecionar, você tem que verificar qual que vai ser a pauta de tudo, aquela consultoria, o suporte que você vai ter, ou não é? Para depois você ir para aprovar budget. Porque as pessoas, alguns gerentes e gestores, até de planta, de manutenção, eles têm uma zona de conforto, uma comodidade de falar, eu não consigo aprovar o budget. Uhum. Eu não consigo aprovar o budget. Gente, se você ir por esse lado, nunca vai ser aprovado, né? Primeiro passo quanto custa fazer um orçamento? Uhum. Nada. Você pode pegar um orçamento a qualquer momento aqui no grupo DAP, tá? E o pessoal vai te dar um tratamento até, vai te dar uma mini consultoria. Para quem acompanha minhas lives aí de NR12 e de desmontagem e montagem, já sabe que a gente dá um diagnóstico gratuito e tudo mais. Se você ligar aqui agora no comercial do Grupo DAP, eles vão te dar um suporte enorme nessa parte. Então, para pegar um orçamento não custa nada, certo? Para você reunir dados de histórico do seu equipamento, né? Reunir os cases dessa empresa ou desse orçamento os benefícios que vão trazer e confrontar isso, vai durar 1h30, 2 horas para você fazer um bom relatório para apresentar. Uhum. Até então, não teve custo. Então, passamos 2 etapas. Orcei, depois eu peguei, né, e fiz esse levantamento, esse confronto de dados. E aí, a proatividade de chegar no diretor e falar assim, eu tenho isso aqui, eu orcei assim, eu tenho esse case, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu acredito que se a gente fizer um piloto em X equipamentos, a gente vai ter um retorno assim, e aí a gente consegue provar perante o conselho, perante CEO, perante o que for, né? Para mais máquinas. Exato.
Isso, você tocou nesse ponto-chave também. Muitos gestores, eles podem ter talvez um medo de apresentar algo, uma dele não ter fundamento e uma de, porventura, ele achar que vão pensar que ele não tem a capacidade de fazer aquilo. E não é essa a verdade. Ele tem N funções lá dentro e ele tem a visão que ele observa que se ele pode usar, por exemplo, o nosso trabalho, Dario, para ajudar ele a solucionar. É um time, né? Depois, um time. Ele não está sozinho nisso, né? Não. Então, não é... eu tenho receio de fazer. Ele lá, por exemplo, foi muito aberto, conhecimento de várias empresas, e ele mesmo falou isso várias vezes para mim. Eu preciso buscar o recurso. Né? Então, a empresa me dá as condições, é apresentável? Dá. Então, eu vou buscar. Não há como ele querer fazer tudo. Não, não tem como. Há um detalhe também, quando você traz alguém de fora para ver a sua empresa, quem vem de fora, ela enxerga com outros olhos aquilo. Que você passa todo dia naquele local, você na sua casa, você tem, por exemplo, o tênis que você deixa no próximo ao corredor da sala. Você não nota, aquilo é rotineiro. Sim. Agora, quando vem alguém de fora, fala, puxa vida, por que acabou deixando... Deveria estar guardado em outro lugar. Esse tênis aqui. Com ele, eu continuo, né? A gente vai ter mais uma reunião essa semana ainda, amanhã, por sinal. Nós vamos estar traçando as diretrizes para o próximo ano. Nós devemos aí dar continuidade no trabalho dele. Vamos fazer uma verificação dessa parte de um gerenciamento da manutenção. Ele já tem um sistema informatizado, mas ações de melhoria, pontos de lubrificação, tem indicadores, fazer uma padronização de como são geradas as solicitações de manutenção. O pessoal da produção também precisa estar envolvido nisso, porque quando a turma da produção gera uma solicitação de manutenção, se a informação vem errônea ou incompleta, isso dificulta a atividade do mantenedor. Você põe lá, a favor de verificar a lâmpada. Poxa, daí... Muito genérico, né? Muito genérico. Esse eletricista ele vai ter que ver se porventura é interruptor, se a lâmpada vai fazer meta. Mas é lógico que é a lâmpada. Não, o lógico não existe. É necessário que você faça uma investigação daquilo lá. Tem uma palavra aqui, você pode perguntar até para o Clemente isso aí. A gente está tentando abolir e já faz uns 2 anos. Isso aí ele já sabia. Uhum. Mas isso aí é óbvio. Uhum. Mas isso aí, pô, a gente já fez várias vezes. Eu falo assim para ele, cara, o óbvio só é óbvio quando é dito. Até então, ele não é óbvio. Uhum. E, às vezes, o que você tá pensando que é tão óbvio para você, para outra pessoa não é. Você não tá dentro da cabeça dela. Exato. Entendeu? E aí, é aquela autossabotagem, né? De falar, não, eu pensei que... Aí depois, na hora que dá aquela palavra com um M, aí vai falar que, não, mas eu pensei que ele sabia. Pô, o cara tem 10 anos de DAP, não sabe isso? Achando, né? Como que se fosse uma obrigação, né? Uma obrigação, exatamente. E algo, se a pessoa explana, coloca, mostra, está resolvido e fica claro para todo mundo. Se está detalhado, né? Porque, gente, por que tem rota de fuga? Por que né? Por que tem rota de fuga em outro lugar? Tem aquele mapa, tal. Todo mundo conhece a porta, não conhece? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né, que tem porta de emergência, todo mundo sabe. E por que tem a rota lá? Você acha que é só para as pessoas que são visitantes? Não é, não. Porque aquilo é uma repetição do que tem que ter nos treinamentos, tem que ter... O ser humano, ele aprende por vários canais, vamos dizer assim, né? Ele lê, né? Ele falando, repetindo, né? Ele vendo sinalizações. Nós temos sinalizações de trânsito, não é? Com certeza. Mas a gente já tirou a habilitação. Pô, eu sei que num cruzamento eu tenho que dar preferencial pro cara, mas por que tem um pare lá? Cara, porque é visual. E você esquece. Então, é uma reciclagem, vamos dizer assim, inconsciente. Então, a todo momento tem uma reciclagem ali que você tá vendo. E tem que fazer os treinamentos, porque é um treinamento, né? Agora, isso é um caso real. Sim. Se você não treina para fazer uma evasão do local e tá pegando fogo... Aí não tem mais tempo. Acabou o tempo. Pode se perder vidas. Falando em se perder vidas, vocês têm, assim, nessa parte sua de mostrar prática de motores aí, tem uma informação
básica, a gente pode falar óbvia, que as pessoas, né, para os eletricistas. Né? Eu presenciei uma ação de emergência. Olha como é simples. Foi trocada uma bomba d'água e o eletricista esqueceu de pôr o terra do motor. Deu um pequeno vazamento e o mecânico pegou a chave de fenda e simplesmente foi apertar a abraçadeira. Era uma mangueira para evitar a vibração. Ele tomou um choque e teve uma parada cardíaca. Eu fiz inúmeros treinamentos de primeiro socorro, como você. É uma coisa. O duro é um colega seu de trabalho cair ali no chão. Então, é necessário que se treine, que se sinalize, que se faça um treinamento constante, um aperfeiçoamento, etc. Não pode deixar aquilo lá guardado. Serve também para todos os nossos ensinamentos, pessoal. Se você pega um livro, ou se você assistiu uma live ou um material do Dario, se você pegar isso e guardar no seu armário, daqui 2, 3 meses você já esqueceu. Isso é para ser consultado. Você tem que estar sempre relembrando. Está falando que eu não aprendi, por isso que eu tenho que relembrar? Não. Sempre que você vai ler, você vê que tem algo novo, ou uma nova forma de você aplicar aquilo que te dá um resultado mais positivo. Então, levem isso aí em consideração. Show de bola. Olha aí, gente. Aproveitando a oportunidade, olha os conselhos aí, ó, de um mestre aí, já dá aula há muito tempo no Senai, dá os treinamentos aí para todo mundo. Então, é importante que você já faça a sua inscrição no nosso canal. Não se esqueça, para você não perder os conteúdos, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação e já deixe seu like aí. Eu prometo que eu continuo o trabalho aqui trazendo os grandes players aqui para falar com vocês. Hoje, em específico, tive até como você estava aqui no estúdio, eu estava em uma reunião ali com outro pessoal, né, para vir aqui fazer o Dapcast com a gente. O pessoal veio visitar, o pessoal de tecnologia, né, fornece para a indústria. Então, logo vocês vão ter mais gente aqui, né, trazendo conteúdo legal, conteúdo de empresas alemãs, líder mundial em sensores, em redes, que vem aqui compartilhar conteúdo com a gente. Então, o pessoal quer fazer até um calendário para o ano que vem, já deixar certo. Eu achei bem bacana, né? Vou sugerir isso aí para outros também. Porque assim, cara, o nosso papel aqui é de facilitador, Demetrios. Uhum. O meu papel aqui é de facilitador. O que eu faço aqui como host do Dapcast? Eu faço o contato com o pessoal, né? Cara, vamos lá, vamos compartilhar um conteúdo, vamos ajudar o pessoal, tal. Política do ganha-ganha, todo mundo ganha, tal. Aí eu consigo convencer as pessoas. E aí eles vêm aqui e a gente fornece esse conteúdo para vocês, tá? O que eu peço em troca é só faça a sua inscrição, ative o sininho, compartilha com a sua rede de amizades aí, porque você vai estar ajudando outras pessoas também, né? A pessoa vai ter aí um método, como o Demetrios acabou de falar, um método de consulta sobre um assunto. Pô, tô com dúvida de tal coisa, tô com dúvida num sensor, tô com dúvida no CLP, tô com dúvida de manutenção, né? Tô com dúvida de manutenção preditiva. Vai ter aqui no Dapcast um conteúdo para você. É muito interessante esse trabalho que você faz, não tem nenhum fim lucrativo para você. Sim. Algo que você realmente gosta, é algo que você usa para dar um incentivo para você e para as pessoas principalmente. Né? Exatamente. Então, o que é caro são exatamente a tecnologia, Dario. E você vende essa tecnologia de graça, ou seja, você não vende, você doa para as pessoas. E é necessário que as pessoas entendam isso aí. A mão de obra, teoricamente, assim, um operador, ele aperta um botão, praticamente ele não precisa pensar muito para as ações dele. Isso tem um certo valor. Agora, a venda de informação, ou melhor, a disseminação da informação, da tecnologia, isso não tem um valor, ele é muito caro. E você acaba fazendo isso de uma forma gratuita aí nas suas apresentações aqui da Dapcast. Então é muito bacana esse trabalho que você realiza aí. E o importante para nós, né, o que a gente vê? A gente vê muito um caminho contrário, né? Eu só vejo assim no LinkedIn, a falta de mão de obra na manutenção é uma realidade. A falta de mão de obra na indústria é uma realidade. Mas eu não vejo ninguém pegar, né, e fazer um projeto e falar assim, pô, vamos lá, vamos incentivar o pessoal a trabalhar na indústria. Vamos incentivar o pessoal a trabalhar na manutenção. Ou não é? Vamos incentivar o pessoal a trabalhar com automação, com tecnologia, com serviços envolvidos para a indústria.
Não tem. Não tem. Mas uma reclamação, Tem. né, um choro lá no LinkedIn ou na rede social que não tem mais mão de obra porque o marketing digital roubou ou porque os influencers roubaram, tem. Então é muito mais fácil eu apontar o dedo Sim. do que eu levantar da cadeira e fazer uma ação. Sim, sim. É ou não é? E ó, a indústria, ela é excelente para quem quer trabalhar. Muito bom. A área de manutenção, eu poderia até ser suspeito falar porque minha vida inteira é da área de manutenção, mas é uma carreira excelente, é muito bom. Todo dia que você vai no seu local de trabalho é uma experiência nova, é uma atividade nova. É necessário que você se adapte àquelas ações ali diárias. Não é uma rotina. Isso acaba fazendo com que você se sinta útil por bem próprio. Não é para o bem da empresa, é para você. E para você se desenvolvendo, se você é um bom profissional, se você trabalha para a empresa, você tem trabalho em qualquer local. Então, é muito importante. Todos os mantenedores, só não trabalha quem não quer. Óbvio, precisa se aperfeiçoar, precisa estudar, né? Tá qualificado para você estar podendo participar das atividades. Hoje em dia, Dario, essa falta de mão de obra vem, principalmente depois da pandemia. Vamos pegar essa geração que veio da pandemia. Eles acham que o setor de manutenção é um setor ruim. Não é. Quando eu falava muito para os meus alunos lá, que é um setor que paga bem, não é não. É você que vai abrir o seu leque, é você que vai fazer o seu salário. Você tem que se especializar. Você tem que especializar. É uma rampa. É uma rampa. Então, não é você também querer ser mais um. Você tem que ser a pessoa correta ali, ou que faça aquilo. Se desenvolvendo, não tendo ciúmes das pessoas, produzindo. As pessoas falam, eu sou mais um número. Não. Se você quer ser tratado como número, você vai ser tratado. Exato. Com certeza. Exato. Se você olhar no relógio, a hora de entrar, a hora de sair, a hora do seu almoço, ficar... Sim, você vai ser tratado como um número. Sim. Você tá olhando para os números. Exato. É ou não é? Exato. Porque eu sempre falo para as pessoas, não fica olhando o seu salário no final do mês, mas fica olhando o quanto que você pode fazer diferente dentro de um setor de manutenção, dentro da indústria, porque o salário será consequência. Exato. Consequência do que você fizer. Exato. Minha carreira profissional todinha foi na manutenção. Não arrependo um minuto. Não, eu também. Não faria diferente nada do que eu fiz até hoje aqui. É um setor muito desafiador. É um setor que obriga você a pensar. Sim. Obriga você a tomar ali as ações. Cada atividade é diferente uma da outra. São diferentes uma da outra. Faz com que você vai se aprimorando. Sim. Né? Falando em aprimorar, pessoal, a gente sempre comenta o erro, né? O erro, ele existe, mas o ideal é que na primeira execução que você faça, você não erre. Isso é impossível? Não é impossível. Muitas vezes, ela acaba acontecendo sem nenhum problema. Porém, esse erro tem que ser o menor que ele possa estar existindo. Eu não posso já fazer algo achando que o errar, porque é o começo, porque é a primeira vez, é natural. É natural. Não é natural. Ele é normal. Eu tenho que tomar todas as minhas ferramentas para que aquilo ali não ocasione um erro. Eu comento também, Dario, trabalhei muito com a parte de projetos ali de engenharia. E o meu diretor, ele falava assim, poxa, quando você vai me apresentar isso aí? Ele chama-se Mário, uma pessoa que eu gosto demais dele. Eu quero mais uma semana. Você é louco? Eu estou perdendo... Mas, seu Mário, o que eu consigo identificar no meu projeto, eu não tenho problema lá na frente. Então, é necessário eu fazer essa etapa bem feita. É uma etapa do meu processo. Eu preciso de um tempo para aquilo. Um tempo que as pessoas pensem e comecem a analisar para que a gente não tenha um erro mais para frente. Sim, com certeza. Se a gente não pensa... Voltando assim, puxando de fábrica, a partir do momento que eu recebo uma solicitação de manutenção, uma ordem de serviço, cada empresa acaba dando um nome para isso aí. Eu não penso o que eu vou fazer. A hora que eu peguei aquilo lá, eu vou ler aquilo, vou ter uma interpretação daquilo, eu já vou estar preparado para aquilo que eu vou estar fazendo. Se eu não faço isso, eu vou lá na execução daquele trabalho, vou me deparar com aquilo
que pediram para fazer, de repente eu não estou com a ferramenta correta, aí vou ter que voltar no setor da manutenção. Ah, mas eu ganhei as minhas horas da mesma maneira. Você não foi honesto com você mesmo, você não se desenvolve, você executou o mínimo possível. Você trabalhou mais do que se você tivesse pego essa ferramenta, lido a solicitação de manutenção, tivesse pego as ferramentas que você necessita levar para executar o serviço e ter executado no tempo correto. Mesma coisa você falou do orçamento, né? Não é cobrado nenhum, não é mesmo, está fazendo um orçamento. Mas eu digo assim, gerencialmente. Então, a partir do momento, acontecia comigo isso lá na empresa. Nós gerávamos as matrizes, exemplo, falava para o dono, ó, vai custar 2 milhões. Se chegasse no final, custava 1.800, eu recebia uma chamada, né? Mas não de elogio, porque eu errei 200 mil. E aqueles 200 mil, ele poderia estar colocando, empregando ele em outras coisas. Então, um erro de orçamento pode fazer com que a empresa não execute aquilo. 2 milhões, eu não vou gastar. E, na verdade, aquilo não custa 2 milhões, custe 1.800 e a empresa teria condições de fazer. Estava dentro do budget, né? Estava dentro. Então, é importantíssimo esses valores serem exatos. Não é porque você calculou 2 milhões e ficou em 800 que é parabéns, que você ganhou. Não, você calculou errado. Exatamente. É o que eu falo aqui na DAP. Eu falo, gente, a gente fecha alguns orçamentos, né? E aí, depois, quando a gente vai executar, a gente olha e fala assim, puxa vida... mas tem uma empilhadeira aqui, a gente vai usar só o muque e tal. Ah, não vai usar essa empilhadeira, que bom, né? Falou, que bom não. A gente poderia ter perdido esse orçamento. Então, quantos outros orçamentos aconteceu isso? Então, isso é uma coisa importante. Quanto mais a gente, aqui no Grupo DAP é assim, a gente vai lapidando orçamento, lapidando, trabalho de desvio, não para saber o quem, mas o porquê. Uhum. Porque o porquê... Por que aconteceu? Não quem fez isso. Exato. Por que aconteceu isso? Porque o porquê ele pode ser consertado com uma medida num processo, né? Um ajuste no processo, você conserta. O quem, você leva muito para o lado pessoal, entendeu? E o quem pode ser que esta pessoa está seguindo o processo que você fez. Você troca a pessoa e o erro continua. É verdade. Então, a gente tem que olhar sempre o porquê primeiro. Sempre o porquê. Bom, Demétrio, a gente já está chegando ao final, já apareceu até o aviso para mim ali, ó, já passamos do nosso tempo. Acho que foi um bate-papo aqui muito bom. Você vai ter que voltar aqui para a gente falar de outros, né? Outros cases, outras soluções. Eu acho que a gente vai ter muito o que comentar aqui. Gente, importante, né? Nós estamos fazendo, o Demetrios falou aqui de treinamentos e tudo mais, nós estamos elaborando alguns treinamentos para vocês, tá? A gente vai sair no modelo online aqui, né? Com a NGAC, mas tem muita coisa vindo por aí, tá? Então, acompanhe as redes sociais aí. Demetrios, fica a oportunidade de você passar, né, as suas redes sociais, o LinkedIn seu, para o pessoal entrar em contato contigo, ver o seu trabalho também. Isso é bem bacana. Legal. O LinkedIn Demétrio Benatti, né? É um nome difícil de ter aí no nosso dia a dia, né? Poucas pessoas acabam tendo esse nome. Então, a Facebook eu não tenho, né? Tenho Instagram também, é Demétrio Benatti. O que vocês precisarem aí, quiser informações, assim como você, Dario, eu não nego nada do que eu sei. E também, quando me perguntam alguma coisa, eu sou bem honesto e falo, eu não conheço, mas eu vou procurar para vocês aí uma resposta para aquilo. No treinamento mesmo, o último que eu estava fazendo, cheguei nessa parte de lubrificação também, daí o aluno me perguntou, qual óleo usa em câmara frigorífica? Eu falei, eu não sei. Sim. Eu falei, eu sei que o Schiller, os que eu conheço, 175 TRs, aí, eles têm resistência que aquece o óleo daquele compressor. Falei, agora, no contexto geral, eu falar para você que é isso, é aquilo, eu não estaria sendo realista com você. Tem que buscar essa informação para... Tem que buscar. Não, para fornecer. Então, pessoal, procure a gente, procure aqui a DAP, estamos à disposição no que nós pudermos ajudar vocês aí com informações, disseminação tecnológica, nós estamos aqui presentes. Agradeço, Dario, a oportunidade desse bate-papo. Nós que agradecemos. Foi muito bacana.
Pô, legal. A gente está aí sempre trocando essas informações e com certeza a gente vai ter muitas coisas para estar falando aí para quem nos acompanha nas nossas redes aí, tá? É isso aí. Agora para aquela câmera lá, pessoal, não se esqueçam de fazer a inscrição, ativar o sininho e compartilhar com a sua rede de amizade aí, tá bom? Até a próxima. Um abraço. Até a próxima.